Muito bom dia a todos. Eu sou o Joel, um dos pastores aqui da igreja. E vamos olhar para a palavra de Deus, as Escrituras reveladas na Bíblia, que é onde Deus manifesta a sua vontade, é onde Deus nos revela tudo aquilo que nós precisamos de saber, tanto para a nossa salvação quanto para a nossa santificação. E nós temos estado a caminhar no livro de Atos dos Apóstolos. E é para aí que eu quero vos convidar a colocar os olhos. E nós estaremos no capítulo 20. E Jesus, no final do seu ministério terreno, ele dá uma incumbência, ele dá uma missão aos seus discípulos, ou seja, àqueles que o seguem. Ele dá a missão de eles irem por todo o mundo, junto de todos os povos, todas as nações, para falarem dele, para falarem do Evangelho, das boas notícias que há na salvação por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. E os discípulos obedecem. Esse trabalho começaria a acontecer a partir de Jerusalém. Jesus disse, ainda antes de subir aos céus, ele disse aos discípulos, olha, fiquem aqui em Jerusalém até receberem o poder do alto, para depois então irem e falarem das boas notícias, tanto em Jerusalém como na região da Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. Então o livro de Atos é exatamente sobre isto. O livro de Atos é sobre este movimento de expansão do reino, de expansão da proclamação das boas notícias por todo o mundo. É esse movimento de expansão da ação de Jesus, continua a ser o ministério de Jesus. Continua a ser Jesus porque Jesus disse aos seus discípulos que ele iria edificar a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas Jesus disse que é ele que edifica a sua igreja. Então em Atos Jesus envia o seu Espírito. Então Jesus, por meio do seu Espírito, utilizando-se do seu povo, da sua igreja, faz com que o seu reino vá se espalhando até cobrir toda a terra. E é sobre isso o livro de Atos. Na fase do livro em que nós estamos, a igreja em Jerusalém já estava estabelecida. Os crentes que tinham ido para Jerusalém já tinham sido também espalhados por causa de uma perseguição que se levantou. Filipe, por exemplo, foi para Samaria, pregou o Evangelho lá, pessoas se converteram. Depois nós vemos Barnabé, vemos Paulo a irem para o Chipre, a irem para a Ásia Menores, a irem até a Macedónia, até à Grécia. Então vemos este movimento cada vez mais expansivo, a alargar-se, a distanciar-se cada vez mais de Jerusalém. Nós vemos o Espírito Santo descer de forma sobrenatural e através de manifestações sobrenaturais, como o dom de línguas. Nós vemos essas manifestações acontecerem primeiramente em Jerusalém. Lucas depois relata-nos também sobre os samaritanos. Então nós vamos vendo que Lucas relata esta descida do Espírito Santo manifestando-se através desta forma sobrenatural. Não quer dizer que Lucas relate todas as vezes que o Espírito Santo vem sobre alguém, mas Lucas faz questão de destacar o facto do Espírito Santo vir sobre os israelitas, os judeus, depois os samaritanos, que eram considerados judeus de segunda categoria, depois os prosélitos, que eram gentios convertidos. Ou seja, o povo de Deus é para todas as pessoas. Cada pessoa que crê em Cristo pela fé vai ter plena parte do corpo de Deus e não de segunda categoria. Como nós vemos a discussão acontecer em Atos capítulo 15, em que um grupo dos judeus vai dizer, não, primeiro, antes de ser cristão, eles têm que ser judeus, eles têm que circuncidar, eles têm que obedecer às leis dietéticas que Moisés nos deixou. E eles vão chegar à conclusão, não, é pela fé em Jesus. E é esse também um dos grandes objetivos de Lucas com o livro de Atos. É mostrar como o povo de Deus não se restringe a uma nação, não se restringe a um povo, a fronteiras étnicas ou religiosas. Mas o verdadeiro povo de Deus é composto por todas as pessoas, onde não há mais judeu nem gentil, mas todos são um em Cristo Jesus. Todos são povo de Deus. Todos igualmente são o povo de Deus. Não há um que é mais povo do que o outro. Todos são plenamente povo de Deus. E na fase em que nós estamos agora do livro, já havia várias igrejas plantadas, já havia igrejas estabelecidas, lideranças até estabelecidas. O povo de Deus não estava mais circunscrito às fronteiras políticas, étnicas, religiosas de Israel. Mas como os próprios apóstolos chegam à conclusão, a porta dos gentios foi aberta, a porta para a salvação dos gentios foi aberta. E um dos meios, um dos instrumentos significativos de Deus para esta expansão foi um homem chamado Paulo. Um judeu zeloso,
da elite rabínica, académica, o melhor que nós podemos encontrar, foi convertido pelo próprio Cristo no meio da sua arrogância e autossuficiência de perseguição à igreja. Cristo fez-o cair da sua auto-arrogância, fez cair do cavalo em que ele estava, mostrou-lhe a sua cegueira espiritual através de uma cegueira física. E ele passou a crer no Evangelho e a viver por esse Evangelho. E Jesus enviou-o para pregar o Evangelho especialmente aos gentios. Foram 3 as viagens missionárias de Paulo. Na passagem que nós hoje vamos ler, temos o relato da segunda parte da última viagem missionária de Paulo. Na primeira parte, Lucas descreve o trabalho missionário de Paulo em Éfeso. E vimos como surgiu um tumulto em Éfeso por causa do poder do Evangelho, que teve um impacto tal naquela sociedade, devido à grande massa de pessoas que se converteram. Houve um impacto económico. As pessoas que viviam da religião, de adoração à deusa Diana, viram-se atormentadas nas suas finanças, porque o número de conversões fez com que houvesse um número menor de adesão à religiosidade pagã. E então surgiu todo um tumulto em Éfeso. A segunda parte, que é que veremos hoje, relata as visitas e despedida de Paulo às igrejas na Europa e o seu regresso a Jerusalém. Na Europa e também na Ásia. Então teremos hoje o relato de várias viagens, vão ser muitas viagens. Várias viagens no texto de hoje. Primeiro, ele vai ter com os crentes da Macedónia, da Acaia, da Ásia. Depois a viagem de Troa, de Mileto. Depois vai se encontrar com os pastores, com os presbíteros da igreja de Éfeso e vai-lhe dar um recado e vai se despedir deles. E por fim as viagens de Mileto a Jerusalém, onde Paulo visita os crentes de Tiro, Ptolemaida e Cesareia. Ele vai passar por montes de lugares. Este é um texto de quê? Este é um texto de despedidas. É um texto de adeus. E estas despedidas são descritas de forma vívida e bastante emotiva. E isto demonstra o impacto que o apóstolo Paulo teve. Revela um ministério pastoral muito forte, muito acentuado, enraizado na palavra e centrado nas pessoas. Evidencia o aspecto comunitário vivo, vibrante da igreja, como sendo absolutamente fundamental para o florescimento da mesma e para a expansão do reino. Então hoje temos um texto de despedidas. Daí o título do sermão, Despedidas Sentidas, que revelam comunidades que amam. Então vamos do versículo 2 do capítulo 20, que foi onde terminámos da outra vez. Terminámos no 1, vamos do 2. E para já leremos até o versículo 12. Todo o sermão será até o versículo 17 do capítulo 21. Para já leremos do capítulo 20, do 2 ao 12. E diz assim: E depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras, chegou à Grécia. E permaneceu ali 3 meses. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele ao embarcar para a Síria, decidiu voltar pela Macedónia. E acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e II de Tessalónica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da Ásia. Esses homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. E nós, depois do dia dos pães sem fermento, navegámos de Filipos e após 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado o seu discurso até à meia-noite. Havia muitas luzes no aposento superior onde estávamos reunidos. Um certo jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, prolongando Paulo ainda mais o sermão. O jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. E quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, debruçou sobre ele e, abraçando-o, disse, não se perturbem, porque a vida está nele. Em seguida subiu e, tendo partido e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo, até ao raiar do dia. Então partiu e levaram o jovem vivo e ficaram muito consolados. Até aqui. Então Paulo tinha o propósito de ir para Jerusalém. Paulo, depois de sair de Éfeso, viajou pela Macedónia, onde provavelmente visitou as igrejas que ele tinha plantado em Filipos, em Bereia, já vimos, já passámos por esses lugares. E ele encorajou, diz o texto, os crentes com muitas palavras, com muita pregação. Lucas enfatiza aqui a questão da abundância da pregação ligada ao encorajamento dos irmãos, ao encorajamento dos crentes da igreja. Depois de passar pela Macedónia, chegou à Grécia. Na Grécia, Paulo ficou um bom tempo na cidade de Corinto.
E era inverno, de 56 depois de Cristo para 57, e por isso ele ficou lá bastante tempo, porque as navegações nessa altura eram evitadas, por causa do inverno, do mau tempo, das tempestades. E foi durante esse tempo, então, em Corinto, 3 meses, que o apóstolo terá escrito a carta aos romanos, e onde também ele finalizou a organização de uma coleta que ele estava a fazer junto de várias igrejas para levar à igreja de Jerusalém, que estava a passar dificuldades financeiras. Podemos ver isso, quem quiser registar, 1 Coríntios 16:3. O apóstolo Paulo fala sobre isto. Depois, quando Paulo resolveu partir, o que é que aconteceu? Alguns judeus tentaram fazer-lhe mal, quando ele estava prestes para embarcar. Então os planos são alterados, ele altera os seus planos, não vai de barco. E a ideia é de viajar para a Síria e voltar pela Macedónia, de onde ele tinha vindo. A ideia era ir de barco pelo sul, mas ele vai ter que voltar outra vez para cima. Corinto fica em baixo, a Macedónia fica em cima. Ele vai ter que ir para norte, para depois ir para a Síria. Então foi pela Macedónia. E nesta viagem, Paulo foi acompanhado por cristãos de várias regiões. E possivelmente estes cristãos representavam as igrejas que estavam a contribuir para estas coletas oferecidas a Jerusalém. Das igrejas da Macedónia terão-se feito representar por Sópatro, que era de Bereia, Aristarco e II, que eram de Tessalónica, e as igrejas da Galácia, depois Paulo escreve aos Gálatas, por Gaio, no caso de Derbe, e Timóteo de Listra. E as igrejas de Ásia por Tíquico e Trófimo. Agora, se de facto esses homens representavam essas igrejas, fica aqui uma questão, que é a igreja de Corinto e de Filipos parecem não estar representadas. Alguns comentadores vão dizer que os representantes de Corinto e de Filipos pertenciam, assim como Timóteo, ao grupo que não viajou de navio para Troade, mas que foi lá ter posteriormente. Outros vão dizer que, eventualmente, Lucas representou a igreja de Filipos e o próprio Paulo, como esteve lá bastante tempo, tanto nesta viagem como na anterior, ele terá representado a igreja de Corinto. São possibilidades, são especulações. Então os 7 crentes partiram de Corinto, atravessaram o mar Egeu, chegaram a Troade e esperaram Paulo chegar. Paulo foi a pé, não sabemos porquê. Ele parou em Filipos e celebrou a Páscoa aí. Era a altura da Páscoa e celebrou-a ali. Ele navegou depois para Troade e em Troade ficou 7 dias. E quando ele esteve em Troade, reuniu-se com os irmãos de lá, com os crentes no primeiro dia. O primeiro dia refere-se ao domingo, possivelmente porque os dias para os judeus eram contados dessa forma, quando o sol se punha. Então, possivelmente no sábado à noite, daí que nós vemos as velas acesas lá naquela casa, e por já ser de noite e chegar à meia-noite, possivelmente então de sábado para domingo, ele reúne-se com eles num quarto superior, numa casa que seria de 3 andares. O quarto superior seria o nosso primeiro andar. Para eles seria o segundo, mas para nós seria o primeiro, porque para nós o resto é aquilo que nós contamos primeiro e depois o segundo andar. E Paulo então, como tinha que partir no dia seguinte, ele quis ensinar o máximo possível. Então Paulo ensinou, ou estendeu o seu ensino até à meia-noite. Portanto, uma vez que em princípio o próximo domingo estaremos cá, não precisamos de estender o ensino hoje até à meia-noite. E havia um certo jovem aqui que estava sentado numa janela do 3º andar, a ouvir Paulo. Isto eram janelas que davam para o átrio interior, então não são janelas necessariamente de abrir, mas janelas onde eles pudessem sentar e olhar lá para baixo, e ele certamente estaria sentado. E Paulo falou, pregou. E o jovem deixou-se tomar por um sono profundo. Se alguém cair aqui, cairá da cadeira e não vai acontecer nada. Naquele lugar, cai do 3º andar e morre. E eventual, que para nós seria um 2º andar, que não significa que seja necessariamente mortal. Só que ele estava a dormir, não teve como amparar a queda. Pode ter sido uma queda que o matou imediatamente. Agora imaginem o que é isso acontecer no meio de uma pregação. Imaginem o que é isto acontecer e a pessoa morrer ali no meio do sermão. Paulo mandou logo acalmar as pessoas e disse que havia vida nele. Ele ressuscitou aquele jovem. E esta ressurreição possivelmente pode ter feito lembrar as pessoas ali das ressurreições realizadas por Elias, por Eliseu, pelo próprio Jesus, ou até pelo próprio Pedro. Ou seja, o Espírito que estava nos profetas, que estava em Jesus e que estava em Pedro, está também em Paulo. E ele ressuscita este jovem. Depois da ressurreição, a ressurreição acontece e vão todos dormir para casa. Não vão. Paulo continua a pregar, ou seja, morreu, ressuscitou, segue a vida, continua. Vamos até de manhã. Então fizeram uma direta a pregar.
Vamos pensar em organizar um sermão desses. Depois, então, disso, ele viajou para Troade nessa manhã e vamos ler os próximos versículos, versículos 13 a 38. E diz assim: Nós, porém, tomámos a dianteira e embarcámos, navegando para Açores, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele tinha decidido ir por terra e assim nos ordenara. Então logo nos alcançou em Açores, nós recebemos-lo a bordo e fomos para Mitilene. E navegando ali chegámos no dia seguinte em frente de Quio. No segundo dia cruzámos para Samos e no dia seguinte chegámos a Mileto. Porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: Bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Eu não me esquivei de vos ensinar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tenham cuidado de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estejam atentos. Lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, e com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e para vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo eu vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerem os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos. E abraçando Paulo, beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera, de que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Este é o segundo episódio da nossa narrativa, em que Lucas relata o encontro. Este é talvez o ponto principal da nossa passagem. Relata o encontro de Paulo com os presbíteros, com os anciãos, com os pastores, com os bispos de Éfeso, ali em Mileto. Ele mandou-os chamar e eles foram ter com ele. Eles fizeram uma viagem, possivelmente, de 4 dias para ir ter com ele. Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso. Ele faz as várias viagens que faz, que estão relatadas aí no texto. Chega a Mileto e manda chamar os presbíteros para ter uma última reunião com eles, para se despedir deles. E no discurso o apóstolo Paulo vai fazer uma revisão do seu ministério lá em Éfeso. Um ministério que ainda foi bastante longo para aquilo que era normalmente o trabalho de Paulo nas cidades por onde ele passava. Ele, além de fazer um resumo, ele antecipa os eventos que o aguardam em Jerusalém. E vai lembrar, em terceiro lugar, as responsabilidades daqueles presbíteros. Nos versículos 18 e 19 encontramos Paulo a começar um resumo do seu ministério em Éfeso. Um tempo de serviço a Deus em que Paulo diz que é como um escravo para com Deus, em que os presbíteros puderam presenciar, puderam testemunhar. Eles viram, eles acompanharam, eles estiveram lá, eles viram, testemunharam o ministério de Paulo. Um ministério que o apóstolo descreve como sendo marcado por submissão a Deus, por humildade, um ministério marcado por lágrimas. Um ministério marcado por lágrimas, por provações. E Paulo vai descrever também a sua pregação, o seu ministério de ensino nos versículos 20 e 21.
O apóstolo Paulo diz que não deixou de falar nada que fosse útil, benéfico, necessário. Ele diz que proclamou tudo. Ele diz que proclamou em todo tipo de lugares, em locais públicos, na pregação da igreja reunida, em lugares privados, em conversas privadas, nas casas, com pessoas individuais. E ele diz que fez isso de dia e fez isso de noite. O tempo inteiro, o mesmo conselho que ele dá a Timóteo. Prega sem cessar, a tempo e a fora de tempo. A todo o tipo de pessoas, judeus e gregos. Sendo o conteúdo da sua mensagem a única que pode ser esperada do ministro do Evangelho. O Evangelho. O arrependimento diante de Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Na segunda parte do discurso, o apóstolo Paulo fala das suas expectativas em relação a Jerusalém. Ele diz que está a ser compelido pelo Espírito. Ele não sabe exatamente o que acontecerá, mas ele sabe, porque o Espírito lhe mostra que lhe esperam provações, que lhe esperam dificuldades, que lhe esperam prisões. Mas Paulo está disposto a ser preso e até mesmo a morrer, para cumprir o seu ministério. Este é o alvo de Paulo, cumprir o ministério. É um homem escravo do seu Senhor. É um homem escravo de quem o chamou. O apóstolo não considerava que a sua vida, comparada ao seu Senhor, à vocação do seu Senhor, tivesse qualquer valor. Qualquer valor. Paulo tem como único objetivo cumprir a incumbência que Deus lhe deu de anunciar a palavra de Deus. Então o apóstolo descreve o objetivo da sua vida fazendo uma comparação ao atletismo, ao desporto. Ele compara uma corrida, uma metáfora que aponta para um atleta a correr num estádio de uma pista que tinha entre 160 a 190 metros. Era uma corrida rápida. Não é uma maratona, é uma corrida rápida, que exige intensidade, que exige foco, que exige esforço. E era assim que Paulo viu o seu ministério. Foco, esforço, intensidade. Não havia tempo a perder. O ministério em que ele se dedicava à tarefa de proclamar, ensinar, explicar e defender o Evangelho. E o apóstolo então não desistiria. Ele quer completar a carreira, ele quer completar a corrida. Vamos ver mais à frente em que ele diz: eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele aqui está a dizer: eu quero fazer isso. Na terceira parte do discurso, o apóstolo volta a fazer outra vez um resumo do ministério. Ele começa por afirmar que nenhum daqueles presbíteros que estava ali com ele voltaria a ver o seu rosto. E vejam, Paulo esteve ali durante 3 anos, nesta intensidade de ministério. Ele diz: vocês não me vão voltar a ver. Ele sabia que durante esse tempo ele foi fiel na sua responsabilidade diante deles e por isso ele diz: eu estou limpo do vosso sangue. Eu ensinei-vos tudo. Eu ensinei-vos todo o conselho de Deus. Ou seja, eu dei-vos tudo aquilo que vocês precisam. Tudo aquilo que vocês necessitam. O plano completo da salvação de Deus através de Jesus vocês têm. A missão de Paulo junto dele estava completa. E é por isso que Paulo pode partir e nunca mais voltar. Porque ele ensinou tudo. Agora, o que eles vão fazer com o que ele ensinou é outra conversa. E daí que Paulo diz: a responsabilidade é vossa. Daí que Paulo a seguir vai fazer as exortações que faz. Para já, um aspecto a destacar aqui é que Paulo usa o termo bispo. Lucas usa o termo presbítero, para os presbíteros. Bispo significa supervisor, aquele que supervisiona, aquele que dirige, que tem a visão, que conduz. Presbítero significa, literalmente em português, ancião. E estas duas palavras podem ser usadas de forma intercambiável, e elas são usadas de forma intercambiável, apontando exatamente para o trabalho pastoral. O trabalho pastoral implica uma supervisão, por isso o pastor é um bispo. Implica que ele tenha maturidade no caráter para ser qualificado, por isso ele é chamado de ancião, uma pessoa que é madura no seu caráter. Por isso são termos que são intercambiáveis. E se repararem aqui no texto, o apóstolo Paulo também coloca, e Lucas coloca no plural, é uma pluralidade de pastores. É assim que nós vemos o princípio para o governo, para a direção e para a liderança das igrejas, através de pluralidade de pastores. Ou seja, não é dirigida por apenas um supervisor, mas por um grupo de bispos. E Paulo aqui vai descrever a comunidade usando uma metáfora, uma comparação. A comunidade é descrita como um rebanho, ou seja, os presbíteros, os bispos, são pastores que cuidam do rebanho, que proporcionam nutrição, que proporcionam proteção ao rebanho.
E por quem é que é atribuída esta responsabilidade? Diz o texto. O Espírito Santo. Que depois a Igreja reconhece. Mas é o Espírito Santo que chama e que levanta. E esta responsabilidade não é uma tarefa pequena. Trata-se de velar e de zelar pelo povo de Deus que o próprio Deus adquiriu com o seu sangue. Essa é a responsabilidade dos presbíteros, dos bispos. Cuidar da igreja comprada pelo sangue do Senhor Jesus. É uma grande responsabilidade. Ao mesmo tempo, os presbíteros deviam estar atentos à presença de falsos mestres, que se infiltrariam na igreja. E aqui no caso da igreja de Éfeso. E mais uma vez ele traz a metáfora do rebanho. Ele compara esses falsos mestres a lobos que atacam ovelhas, que despedaçam as ovelhas. É assim que a Bíblia descreve os lobos. O lobo na Bíblia e na tradição judaica é um predador, um animal feroz, um animal violento que despedaça completamente a sua presa. E Paulo avisa os presbíteros do perigo de pessoas, presumivelmente vindo de outras igrejas, entrarem na igreja e através do seu falso ensino não papariam os crentes. No entanto, o perigo não viria só de fora. Paulo alerta para o perigo que poderia vir de dentro, de falsos mestres ou de pessoas que introduziriam distorções daquilo que a Bíblia ensina, distorções da verdade, e juntarem grupos de discípulos, para aliciar discípulos, causando assim a divisão. Então o apóstolo pede de vigilância, vigiem, vão vir falsos mestres de fora e atenção porque há pessoas dentro que também vão distorcer a verdade e que podem promover uma divisão ou várias divisões dentro da igreja. Dessa forma, então o apóstolo pede vigilância cuidadosa. Pede que eles cuidem de si próprios, que eles vigiem a si mesmos, cuidem de vocês mesmos, diz Paulo. Ou seja, devem vigiar a sua vida espiritual, a sua vida ética, a sua teologia. E devem vigiar o rebanho e protegê-lo dos falsos mestres. E Paulo vai dar a sua própria atuação como exemplo. E isto é extremamente importante. E é algo que nós às vezes perdemos através de uma falsa modéstia. Nós precisamos de referências. Todo o ser humano cresce imitando pessoas. Os filhos crescem imitando os pais. E Paulo apresenta-se aqui como um exemplo. Noutras cartas, Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos de referências. E Paulo apresenta-se aqui como uma referência para eles seguirem. Da mesma forma que ele, o apóstolo Paulo, cuidou dos crentes em Éfeso, eles também deveriam zelar por cumprirem as suas responsabilidades. O apóstolo desempenhou esse trabalho por meio da instrução constante dirigida a cada um deles. Ele fez isso durante o dia e durante a noite. Ele fala isto outra vez. Com envolvimento pessoal, com o coração. Paulo não fez um trabalho profissional vazio, frio, académico. Paulo fez com o coração. Paulo dedicou-se a eles com lágrimas. Paulo doou sua alma a eles. E Paulo espera que dos presbíteros não venha nada menos do que isso. Uma dedicação completa de corpo e alma. Na conclusão do discurso, o apóstolo confia os presbíteros. Porque esta tarefa é impossível. Primeiro, vigiarem por eles próprios, pela sua alma, pelo bem-estar de si mesmos. Todos caímos. Recebemos notícias constantemente de pastores que têm sido fiéis, que caem. Esta semana foi Stephen Lawson, que alguns aqui conhecem. Desqualificado para o ministério. Temos vários livros dele aí. Um dos melhores pregadores de sempre. Cuidem de vocês mesmos. Cuidem de vocês mesmos, diz o apóstolo Paulo. Mas é um trabalho da graça. É um trabalho da graça uma igreja ser preservada de falsas doutrinas, de distorções que começam a surgir, de grupinhos que começam a ser aliciados por ideias que vão contra aquilo que é são. É uma graça uma igreja permanecer de pé. É sobrenatural uma comunidade viver em torno do Evangelho e não se desmoronar. Por isso o apóstolo Paulo termina este discurso dizendo: eu vos entrego à graça de Deus e à mensagem, à palavra de Deus que tem poder para vos edificar. É Deus que vos edifica. É a sua palavra que vai manter isto de pé. É a palavra dele que vos vai manter de pé.
O apóstolo acrescenta sobre o trabalho em Éfeso que nunca gananciou quaisquer bens. Foi altruísta. E aqui é mais uma vez o coração de Paulo, de doação, de entrega. Ele não procurou ganhos pessoais. Ele, aliás, trabalhou até. E das suas mãos sustentou-se a si mesmo e a outros. E este comportamento de prontidão para serviço incondicional em favor da igreja é aquilo que Paulo quer que os presbíteros imitem. Porque dar é mais bem-aventurado do que receber. E o relato sobre o encontro de Paulo com os presbíteros termina com mais uma cena emotiva. Uma despedida. Ajoelham-se, abraçam-se, choram e beijam-se. Trata-se de uma cena claramente emocional face àquele que eles foram informados agora ser um último adeus. Há um forte vínculo claro entre o apóstolo e os presbíteros. Era um momento doloroso de despedida, eles nunca mais se veriam. Depois desse momento, levaram o apóstolo para o navio e ele seguiu viagem. Versículo 1 do capítulo 21. Depois que nos separámos deles, navegámos em linha reta e chegámos a Cós. No dia seguinte chegámos a Rodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcámos e partimos. E quando avistámos Chipre, deixando-o à esquerda, navegámos para a Síria e chegámos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, demorámos ali 7 dias. E pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Depois de passar aqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com as suas mulheres e filhos. Na praia, orámos ajoelhados. Então nos despedimos uns dos outros. Embarcámos e eles voltaram para casa. Concluída a nossa viagem, de Tiro chegámos a Ptolemaida. E depois de cumprimentar os irmãos, passámos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficámos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judeia. Ele veio encontrar-se connosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicámos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: o que fazeis? Chorando e entristecendo o meu coração. Porque estou pronto, não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixava de mover, desistimos e dissemos: faças a vontade do Senhor. Depois desses dias, fizemos os preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia foram também conosco. E levaram-nos até Menasson, natural de Chipre, discípulo de longa data, com quem iríamos nos hospedar. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. Até aqui o nosso texto. Então Paulo vai para Mileto, isso implica várias paragens. Nas várias paragens, ele encontra-se com irmãos. Primeiro ele passa em Cós, uma cidade famosa pelo vinho, pelo azeite, tecidos, ungüentos. Pernoitaram aí. No dia seguinte foram para Rodes, pernoitaram aí também uma noite. Depois para Pátara. A segunda etapa da viagem foi num navio que encontraram em Pátara e foram até à Fenícia, passando pelo sul de Chipre e desembarcaram em Tiro. Em Tiro, Paulo encontrou-se com mais irmãos, outra vez, por uma semana. O que sugere que Paulo e os seus companheiros encontraram-se com eles todos os dias, diariamente. Agora, os discípulos de Tiro, diz o texto, inspirados pelo Espírito, disseram a Paulo para não ir a Jerusalém. Agora, esta afirmação parece ser estranha, porque eles vão dizer, o texto diz pelo Espírito, eles foram inspirados a dizer para ele não ir para Jerusalém. O texto antes disse que Paulo foi impelido pelo Espírito para ir para Jerusalém. Será que o Espírito Santo está a contradizer? Esta é uma pergunta difícil, é um texto difícil. Em 3 cenas sucessivas, o Espírito fala dos perigos que esperam Paulo em Jerusalém. E a sua determinação e se fortalecer em cada uma dessas ocasiões. Nós vemos isso. O melhor a nós concluirmos aqui é que a revelação foi sempre a mesma, a revelação do Espírito. A vontade de Deus foi consistentemente revelada a Paulo e Paulo entendeu, percebeu aquilo que o aguardava. Agora, o que pode ter acontecido, isto é apenas especulação, mas o que pode ter acontecido é que os seus amigos, pela revelação do Espírito, ao perceberem que Paulo ia passar por dificuldades, por prisões, Paulo ia sofrer, eles vendo isso, essa revelação, eles, do lado humano deles, disseram a Paulo: por favor, não vás. Esta é uma possibilidade.
Eles, percebendo o perigo que os esperava, insistiam com ele para não ir. E pode ter sido o que aconteceu aqui. Paulo, no entanto, ele sabe o que tem que fazer. Porque algo que é importante aqui é depois, quando Paulo está com Ágabo e os colegas de Paulo e os restantes crentes que estão na última parte da viagem, eles vão reconhecer que é a vontade do Senhor que ele vá para Jerusalém. Okay? Então Paulo e a sua equipa continuam o caminho e Lucas descreve mais uma cena vívida de despedida. Todos os discípulos reuniram-se com o grupo de viagem e foram com eles até ao porto, até à praia. Tal como em Mileto, Paulo e os crentes ajoelharam-se, oraram, subiram a bordo do navio e continuaram a viagem. Saíram de Tiro, viajaram 50 km até Ptolemaida, encontraram-se com os crentes ali, mais uma vez, mais uma comunidade, mais pessoas, passaram um dia com eles, seguiram no dia seguinte para Cesareia, onde se encontraram com um amigo, uma pessoa conhecida, Filipe, um dos 7 que tinha sido escolhido pela Igreja de Jerusalém para cuidar das viúvas helénicas, que tinha ido para Samaria pregar o Evangelho, que pregou o Evangelho ao etíope e que foi batizado. Paulo e os seus companheiros ficaram hospedados na casa dele e com a sua família, com as 4 filhas dele. Agora, enquanto estavam lá em Cesareia, chegou um profeta chamado Ágabo. Aproximou-se dele e ensinou uma profecia, tal como nós vemos acontecer no Antigo Testamento, como Isaías, em certos momentos, encena uma profecia para dar força à mensagem que está a ser transmitida. O que é que ele faz? Ele amarra-se a si próprio, simbolizando a verdade de que Paulo vai ser preso, vai ser amarrado, que vai ser entregue aos gentios pelos judeus. E seria isso que aconteceria. Os companheiros de Paulo, os crentes, ao ouvirem esta profecia, ao verem isto, eles disseram: Paulo, não vais. E esta é a terceira vez. Nas outras vezes quem dizia eram os crentes ali dos lugares. Agora quem está a dizer são os próprios companheiros de Paulo. Talvez Timóteo, talvez Lucas. Não vais. Não vais. Em Mileto os anciãos de Éfeso choraram. Em Tiro os crentes locais disseram: não vais para Jerusalém. E agora os próprios companheiros de Paulo tentam impedir Paulo de continuar a sua jornada. E nós vemos o coração de Paulo aqui nesse texto. Ele disse: vocês fazem-me chorar. Vocês partem-me o coração. Ele fica com o coração partido, mas ele reitera, de coração partido, que ele está pronto não só para ser preso, mas para morrer. Este é um homem de convicção, em submissão ao Espírito Santo. Diante da resposta de Paulo, todos obviamente calaram-se. Aceitaram a determinação do apóstolo ir para Jerusalém. Eles aceitaram a vontade do Senhor, eles reconheceram a vontade do Senhor. Então Paulo foi para Jerusalém, com a sua equipa, acompanhado dos discípulos de Cesareia. Uma viagem que levaria cerca de 4 dias de caminhada, 100 km. Quando chegaram a Jerusalém, diz o texto, foram recebidos calorosamente. Este é o nosso texto, um texto longo. E este texto longo que nós temos em mãos hoje lida com uma fase específica do ministério de Paulo. A sua despedida de várias comunidades, destacando-se a despedida em especial dos presbíteros de Éfeso. E também a determinação de Paulo em ir para Jerusalém. As despedidas de comunidades e a determinação em ir para Jerusalém. Apesar das insistências para ele não o fazer. E é por ir para Jerusalém, é pelo facto de ele ser preso em Jerusalém, que Paulo vai acabar por ir para onde? Para Roma. Deus vai se revelar a Paulo certamente e vai dizer: é necessário que tu testemunhes, que tu fales de mim em Roma. É pelo facto do apóstolo, em obediência convicta e contra as insistências dos outros, em obediência convicta ao Espírito, ir para Jerusalém, que o reino de Deus vai continuar a se expandir e se sedimentar para lugares mais longínquos de Jerusalém. Então Lucas aqui neste texto relata-nos várias visitas finais de Paulo às igrejas nas províncias da Macedónia, a Acaia, a Ásia, a despedida junto dos presbíteros. E em todas essas despedidas, nós vemos as interações que revelam a importância do encorajamento por meio da palavra que Paulo teve junto deles. Vemos a importância da formação de líderes capazes para continuar o trabalho. Vemos a importância da cooperação financeira entre igrejas. Vemos a importância de agir por convicção sob a direção do Espírito Santo. Neste texto vemos Paulo lidar com pessoas. Vemos Paulo lidar com comunidades, vemos a interação de comunidades, vemos a interação de pessoas, vemos o coração das pessoas, vemos a alma da igreja. Temos um texto carregado de cenas vívidas, de cenas emotivas, de despedidas dolorosas, que revelam o quê?
que revela um profundo amor. Não dói a ninguém despedir-se de uma pessoa a quem não lhe diz nada. Dói muito quando tem que se despedir de uma pessoa que se ama. Havia aqui muito amor, muito respeito, conquistado por um homem que se doou completamente, materialmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, a pessoas em prol do Evangelho e da vocação que Deus lhe deu. E reparem como Lucas menciona explicitamente os crentes da igreja da Macedónia, de Troade, de Éfeso, de Tiro, de Ptolemaida, de Cesareia. Ele não precisava dizer nada disso. Ele podia ter dito que Paulo viajou e foi até Jerusalém e acabou. Não, ele menciona cada uma das igrejas. Mas Paulo também, Lucas sublinha o tempo que Paulo ficou com as pessoas. 3 meses na Grécia, 7 dias em Troade, 7 dias em Tiro, 1 dia em Ptolemaida, vários dias em Cesareia. Mas Lucas menciona nomes de pessoas com quem Paulo esteve. Mas Lucas descreve de forma vívida, emocionante, emotiva, estes encontros de despedida. Fica também evidente pela forma como Paulo descreve o seu ministério em Éfeso. Dedicou-se com lágrimas a cada um daqueles presbíteros. Como ele ensinou de casa em casa. Como ele procurou excelência no ensino. Ele não foi medíocre, ele procurou ensinar tudo, todo o conselho de Deus. A igreja não tinha condições de suportar financeiramente. Ele foi trabalhar ainda por cima. E vejam a intensidade e entrega deste homem. Mesmo sendo um homem que tinha que sustentar financeiramente, era um homem que fazia muito na igreja e pela igreja. Vemos como Paulo demonstra cuidado e zelo pelo bem-estar dos presbíteros e do rebanho. Vemos como Paulo fica de coração partido ao ver os seus companheiros aflitos a tentarem demovê-lo. Vemos aqui o coração de Paulo. Paulo amou e dedicou-se às pessoas e às comunidades por onde passou. Foi exatamente o que Cristo fez. Isto é Cristo. Jesus fez-se pessoa por pessoas. Tornou-se homem como nós, para ser tentado como nós, mas sem cair em pecado e poder tornar-se no perfeito substituto para sofrer a condenação por nós. Deus que se faz pessoa por pessoas. Jesus que envia o Espírito para que pessoas sejam salvas. Para que pessoas sejam adotadas como filhos. Para que uma comunidade redimida se ame, ama a Deus e ama o seu próximo. E Jesus instruiu os seus discípulos com paciência e amor. E foi preciso ter paciência. Até quando, dizia Jesus? Tem que aguentar a vossa falta de fé. Jesus amou-os. Ele foi às margens da sociedade abraçar os marginalizados como os leprosos, as prostitutas e os cobradores de impostos. Quando o seu amigo Lázaro chorou e ele viu a dor da sua amiga Marta e Maria, Jesus chorou. É impossível abraçar o Evangelho e não abraçar as pessoas. É impossível ser deslumbrado pela teologia, pelo conhecimento de Deus, pelas Escrituras e não abraçar as pessoas. Se temos o Espírito de Jesus em nós, então vamos ser imitadores de Paulo, imitadores de Cristo, porque temos o mesmo Espírito, que é o Espírito de Jesus. E vamos nos dedicar de forma esforçada uns aos outros. É impossível sermos dedicados a Deus ou afirmarmos sermos dedicados a Deus se não somos dedicados aos outros. Se alguém disser, diz o apóstolo João, eu amo a Deus e odeio o seu irmão ou desprezo, podem trocar pelas palavras que quiserem, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E temos este mandamento dele, que aquele que ama a Deus ama também os seus irmãos. Não é facultativo, não é optativo. Dizemos que amamos a Deus e isso tem que se materializar obrigatoriamente em ações concretas de amor, dedicação esforçada, intencional e sacrificial aos outros. Nós precisamos de compreender, em contramão da nossa cultura atual e de muito do meio evangélico, que a vida cristã tem que ser marcada pela vida comunitária, intencional e sacrificial. Vida comunitária. Não é eu e Deus, eu e a minha Bíblia e Deus, eu na minha casa e Deus. Isso tem espaço. Mas é eu e Deus, eu e a minha Bíblia e Deus, eu e a minha oração e Deus, para que seja eu e a igreja, eu a edificar a igreja, eu a partilhar o Evangelho com os perdidos. Eu na comunidade, onde juntos crescemos, ajustados com os outros, com os dons, na perfeita varonilidade de Cristo. Efésios capítulo 4. Esta é a nossa corrida.
É na comunidade que nós somos santificados. É na comunidade que nós contribuímos para a santificação dos outros. É junto com a comunidade que nós adoramos a Deus. E é junto com a comunidade que trabalhamos para a salvação dos perdidos. É na comunidade. É Deus na comunidade. É Deus no seu povo. É Deus e pessoas. Por isso não há como ser eu sem as pessoas. Oremos então para que cada um de nós seja dedicado à nossa comunidade. Oremos para que, caso tivéssemos de sair, pode acontecer, por vários motivos. Oremos para que, caso tivéssemos que sair e ir embora para outro lugar, nos tentassem convencer, impedir de irmos embora. De coração pesado, com lágrimas nos olhos. É esse o buraco que temos que deixar. Não por sermos lamechas, mas por nos termos doado e termos sido profundamente usados por Deus na vida uns dos outros. Orem pelos vossos pastores, para que sejam não menos do que Paulo, na vida dos membros da igreja, dedicados, esforçados, trabalhadores, que colocam o coração, que colocam a alma, que colocam o sangue e as lágrimas no trabalho em prol do rebanho. E não aceitem pastores que não se misturem com as pessoas, que não acompanhem, que não façam discipulados, que não abram as suas casas, que não confitem. O ministério pastoral é estar com pessoas, não é fazer uma coisinha aqui ou outra ali. É estar com as pessoas constantemente. Com esta intensidade, com este fervor, doando-se desta forma. Paulo disse, além das coisas exteriores, há aquilo que pesa sobre mim todos os dias. A preocupação por todas as igrejas. Todo aquele que é vocacionado e chamado para o ministério pastoral tem este peso no coração. Um peso constante, um peso que não sai. Paulo diz também, de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que amando-vos mais, eu seja menos amado. Vejam até onde vai Paulo. Ainda que eu vos amando, com as implicações que esse amor implica, que às vezes é chamar a atenção, que às vezes é disciplinar, que às vezes é tomar decisões que nem todos concordam. Eu prefiro que me amem menos, tal é o tamanho do meu amor por vocês. E Lucas mostra-nos como é que essa dedicação de Paulo se materializou às pessoas das diferentes comunidades, por que passou neste texto. Primeiro, encorajamento pela pregação e fortalecimento encorajamento pela pregação para fortalecimento das comunidades. O apóstolo Paulo fortalecia e encorajava os crentes como? Por meio da instrução da palavra. Ele pregava tudo aquilo que era útil, todo o conselho de Deus. Ele dedicou-se a ensinar todo o tipo de pessoas em diferentes contextos, em privado e em público. Eu já disse isso, de dia e de noite. Essa foi a principal chamada de Paulo. A proclamação e o ensino da palavra. Essa foi a principal forma pela qual as igrejas foram instruídas, encorajadas e fortalecidas. É pelo anúncio da palavra que a igreja de Deus, é pelo anúncio da palavra que a graça de Deus, o poder de Deus é exposto às pessoas e as pessoas se arrependem e vêm à fé. É pela palavra que os crentes são santificados e são treinados. É a palavra que faz isso tudo, que chama ao arrependimento e que santifica, que cria e que sustenta a igreja. A principal forma do apóstolo ser dedicado às pessoas, qual foi? Ensinar a palavra, independentemente do contexto. Por isso, conclusão lógica, premissa primeira é essa, de que o pastor dedica-se à sua comunidade pregando a palavra. Logo, todo o pastor de uma igreja local, a sua principal responsabilidade, a sua principal chamada é dedicar-se aos seus membros por meio da pregação da palavra de Deus. Por meio do esforço que ele faz de se dedicar ao estudo da palavra, de estudar as Escrituras, de estudar a teologia, de ler livros, de se preparar, de saber manejar bem as Escrituras. A dedicação de um pastor à sua igreja local não se mede pela camaradagem e as palmadinhas nas costas que tem com os membros, pelas saídas, pelas cervejas que vai beber ou pelo jogo de futebol que vai jogar. A dedicação de um pastor à sua igreja local mede pelo zelo e esforço no ensino e na proclamação da palavra de Deus. Esta é a régua, esta é a medida. Oremos para que os nossos pastores, todos os nossos pastores da nossa igreja, os 4 pastores da nossa igreja,
sejam pessoas que se dediquem esforçadamente ao estudo da palavra e também ao seu ensino. E o ensino não precisa ser necessariamente do púlpito, mas todo o pastor tem que ensinar as Escrituras, seja em relacionamentos de discipulado intencional, seja em pequenos grupos. Todo o pastor tem que ensinar a palavra de Deus. Não dá para ser pastor sem estar a ensinar a palavra de Deus. Porque é isso que distingue os pastores dos diáconos. Ambos têm que ter um caráter exemplar e irrepreensível. Mas a única diferença nos requisitos que Paulo coloca para os pastores em relação aos diáconos é que eles sejam aptos para ensinar as Escrituras. Porque essa é a responsabilidade principal dos pastores. E uma vez que os pastores então modelam o exemplo, isso significa que a principal forma que os membros dedicam também amor uns pelos outros é fazendo o quê? Os pastores têm que ser o exemplo. Significa que os membros, se querem dedicar uns aos outros, têm que fazer o quê? Falar a palavra uns para os outros. Aconselhar por meio da palavra. Isto é discipulado intencional. Maridos, estudem, ensinem as Escrituras às vossas esposas. Pais, pelo amor de Deus, abram a Bíblia com os vossos filhos. Sistematicamente. É a nossa responsabilidade. Segunda forma de demonstrar esta dedicação ao povo de Deus, organizando cooperação para resposta a necessidades. O apóstolo Paulo organizou uma coleta para os membros pobres da comunidade de Jerusalém. Várias igrejas organizaram-se, incluindo igrejas pobres. Participaram e enviaram representantes para entregar as ofertas à igreja de Jerusalém. E com isto, o que estava a acontecer? Os crentes gentios, para você, deste lado do mapa, estavam a passar uma mensagem de unidade aos crentes de Jerusalém. E lembram-se, tinham sido os crentes de Jerusalém, que tinha sido um grupinho lá de cristãos fariseus que tinham dito: não, primeiro eles têm que se tornar judeus, fazer circuncisão e obedecer a certas leis dietéticas. Decidiu-se que não. E agora os gentios demonstram: nós estamos aqui para as vossas necessidades. Está aqui o dinheiro. Não basta dizermos que oramos por alguém em necessidade quando podemos fazer algo de concreto para corresponder a essa necessidade através de altruísmo e sem ganância. Tiago disse: e se um irmão ou uma irmã estiverem nus e carecerem do alimento cotidiano, e qualquer de vós lhe disser: vão em paz, aqueçam-se e fartem-se, mas não lhe derem as coisas necessárias para o corpo, do que é que adianta isso? Muito paleio, muita espiritualidade e pouca ação. Basicamente é isto que Tiago está a dizer. Nós demonstramos dedicação uns aos outros fazendo coisas concretas para aliviar o sofrimento uns dos outros. E isso não poucas vezes implica em doarmos bens materiais. Os crentes não vão ser socorridos sem que outros não doem recursos. E o Evangelho também não se expande sem que haja recursos para plantar igrejas, sustentar missionários, sustentar pastores, preparar homens para o ministério. Implica recursos, implica dinheiro. Então, um aspecto vital de uma vida dedicada à comunidade, ao povo de Deus, é a doação, é a generosidade. Nós precisamos de examinar o estado da nossa generosidade, da nossa obediência à chamada para ofertarmos com liberalidade e na proporção do quanto Deus nos tem abençoado. É assim que somos chamados a doar. Mais do que a questão dos 10% do dízimo, a conversa pode andar em rodo, será que isso era para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança? Vamos para o Novo Testamento e nós percebemos, nós vemos a igreja, vemos pessoas a venderem propriedades inteiras para que outras pessoas que não têm nada possam ter alguma coisa. Nós vemos Paulo a dizer: quando se juntarem no primeiro dia da semana, levem as vossas coletas. Na proporção do quanto Deus nos tem abençoado, é como nós devemos doar. Então vigiemos para que a ganância não nos impeça de abrir as mãos. E para que a incredulidade, porque é isso que muitas vezes impede. Ou por um lado é ganância, ou por um lado é a incredulidade de achar que vai faltar. Deus não está a cuidar de mim, por isso. Não há dedicação aos outros sem uma dedicação que se materializa em bens materiais. Terceiro, nós vemos que o apóstolo Paulo tinha relações de discipulado intencional visando a formação das pessoas. O apóstolo não cuidava só dos crentes da comunidade em geral, mas ele também modelava, como um oleiro modela o barro. Paulo modelava homens em particular, preparando-os para a liderança. Nós vemos ele fazer isso com Timóteo, vemos fazer isso com Tito, mas também com os presbíteros em Éfeso. Aqueles homens viram-no constantemente. Paulo disse: vocês me viram durante 3 anos. Vocês viram o meu esforço, a minha humildade, as minhas lágrimas.
Ele dedicou-se ao ensino, sofreu pelo Evangelho. Eles viram o coração pastoral de Paulo em ação. Certamente foram exortados várias vezes por ele, como foram aqui no texto. Paulo modela o coração daqueles líderes de Éfeso. E Paulo continua a modelar o coração de todo o líder que Deus chama para servir na igreja. Claro, o Espírito Santo por meio de Paulo. A exortação é clara. Pastores devem cuidar deles mesmos, devem cuidar da sua vida pessoal, do seu caráter, da sua teologia, da sua vida ética e da sua vida espiritual. E devem cuidar também das suas igrejas, nutrindo-as, protegendo-as de falsos ensinos. Se não houver vigilância, um pastor pode negligenciar o cuidado consigo mesmo e pode cair. Pode cair moralmente e ficar desqualificado para o ministério. Pode começar a cair doutrinariamente e a trazer ensinos que não são das Escrituras. O pastor tem que vigiar. E é isto que Satanás quer. Satanás quer fazer cair pastores. Vejam só o estrago que faz para aqueles que conhecem um homem como Steven Lawson ter caído dessa forma. Saiu nas notícias do país. E é isto que Satanás quer. Destruir cada pastor fiel a Deus. Ao mesmo tempo, como se não bastasse, os pastores, além de vigiarem estes ataques que às vezes são acirrados do diabo, os pastores devem vigiar pelos seus rebanhos, ensiná-los, como já vimos, não vou repetir, mas também protegê-los de falsos mestres, de fora e de dentro. Porque é fácil hoje em dia, com a internet, com a livre informação que há, tantas pregações no YouTube, tantos pregadores no YouTube, tantos pseudo-pregadores no YouTube, é fácil entrar em doutrinas subtis que negam as Escrituras, que trazem os valores do mundo, que subvertem o ensino das Escrituras. E os crentes começam a aceitar. Tal como também é fácil algumas verdades distorcidas surgirem dentro do seio da própria igreja. E grupinhos começarem-se a criar em torno disso, promovendo divisões. E isso não acontece só com os outros, isso acontece também connosco. Cabe aos pastores vigiarem. E os membros também. Paulo modelou o cuidado consigo mesmo. Ele foi um exemplo de como cuidava de si mesmo. Ele disse que esmurrava o seu próprio corpo para que continuasse a ser qualificado. Paulo cuidou do rebanho face aos falsos mestres. Vários versículos que ele escreve, capítulos que ele escreve, nas epístolas que ele escreve, são exatamente para tratar de falsos mestres, ou de falsas doutrinas, ou de perigos que a igreja estava a incorrer. Paulo tem que estar constantemente a lidar com isto, por isso é de esperar também que os pastores tenham que estar constantemente a lidar com falsos ensinos que procurem entrar dentro das igrejas. Os presbíteros de Éfeso aprenderam muito com Paulo, pelo seu exemplo, pela instrução. Cabe a pastores dedicados à comunidade serem exemplo e usarem da instrução para moldarem novos pastores e novos líderes para desempenhar o seu trabalho. Nesse sentido, pastores que amam, pastores que se dedicam às pessoas, que se dedicam à comunidade, têm que preparar homens que cuidam da sua própria alma e que cuidem do rebanho. Homens íntegros, homens que protegem os outros. Paulo disse a Timóteo: e o que de mim ouviste perante muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que sejam também idóneos para ensinar a outros. Então oremos. Oremos pelos homens em quem se tem feito investimento aqui na igreja. Para serem homens piedosos, consagrados a Deus, líderes na igreja e nos lares. Oremos para que possamos preparar homens para se tornar pastores, seja aqui ou para enviar para outro lugar. Eu já tenho falado incansavelmente sobre isto, continua a ser um dos objetivos da nossa igreja. Preparar pastores, alguns para ficar, outros para enviar. Orem para que nós em breve possamos começar a receber e preparar estagiários com esse fim. Estagiários, pessoas que querem vir para a nossa igreja, porque já há. Querem vir para a nossa igreja, fazer estágio pastoral aqui connosco. Orem por isso. Essa é uma forma de modelarmos liderança. Prepararmos outros é uma forma de amarmos e de nos dedicarmos à igreja e ao reino. Agora, da mesma forma que o pastor é chamado a preparar os outros, cada membro, à luz do exemplo dos seus pastores, também deve ter relacionamentos em que ele procura ser um exemplo para modelar aqueles que estão sob os seus cuidados. Os pais devem ser intencionais em modelar os seus filhos. E todos aqueles que estão sob as responsabilidades das nossas responsabilidades. Então a minha pergunta é: quão intencional tens sido nisso? Quarto e último. Apesar de Paulo ter amado as pessoas ao ponto de se ter dedicado a elas como se dedicou,
ele jamais abdicou das suas convicções dadas pelo próprio Deus. Jamais. Na verdade, seguir a vontade de Deus, mesmo contra a vontade das pessoas, era uma forma de Paulo amar também a Igreja do Senhor. Porque nós mostramos que amamos os nossos filhos não por fazer tudo aquilo que eles querem ou acham que precisam, mas fazendo aquilo que nós sabemos que está certo. Em prol do Evangelho e da Igreja, Paulo tinha que ir para Jerusalém. Tinha que acontecer. Ele tinha que ir a Roma. Ele tinha que testemunhar em Roma. O Espírito falou com Paulo e Paulo prendeu-se a essa convicção. Homens de convicção irredutível do convencimento da vontade de Deus são aqueles que amam mais a Igreja. Homens de convicção irredutível face ao convencimento que vem das Escrituras são aqueles que amam mais a comunidade de Deus. Porque são esses que vão fazer aquilo que Deus manda e Deus tem o melhor para a Igreja. Então, os homens que são irredutíveis nas suas convicções vindas da palavra de Deus são esses que se dedicam mais à comunidade. E é pastores destes que nós queremos. Pastores destes. Agarrados a convicções bíblicas profundas, doa a quem doer, chore quem chorar. Agarrados ao Espírito de Deus, que sabem que o Espírito os está a orientar. Porque se os pastores, os líderes não forem assim, eles vão ser escravos da vontade dos homens. Vão ser escravos dos seus próprios caprichos, dos caprichos dos outros. Vão ser empurrados por circunstâncias, movidos pelo conforto, porque é chato tratar disto, é chato falar daquilo, é chato manter-se nesta posição, nesta decisão. Evitam o sofrimento, evitam a desaprovação dos outros, porque é muito chato saber-se que há pessoas que não nos aprovam ou que não aprovam as nossas decisões, as nossas convicções. Mas esses pastores, não numa teimosia pecaminosa, mas numa convicção que vem da palavra, esses pastores são o que Deus usa para abençoar o seu povo. Então oremos por pastores que têm os olhos só em Jesus, convictos de que o Espírito espera deles. Oremos por pastores convictos, não pastores, como diriam os nossos irmãos brasileiros, pastores bananas. E mais, não ousemos nos colocar como um obstáculo. Ouçamos o Senhor e fiquemos calados como ficaram os discípulos e companheiros de Paulo ao ouvirem a sua determinação. Orem para que nós, os pastores desta igreja, sejamos assim. Que nós, aqui os pastores da igreja, demonstremos o nosso amor e a nossa dedicação à comunidade, sendo mais fiéis à vontade de Deus do que à vontade dos membros. Para que sejamos homens de convicções bíblicas irredutíveis. Porque é desse lugar que vem a maior bênção para a igreja. Da voz de Deus, da vontade de Deus. É dessa forma também que cada marido vai amar melhor a sua esposa. Agarrado a convicções bíblicas, como líder do lar. E a dizer, minha querida, é assim que Deus diz que temos que fazer. É assim que os pais se dedicarão aos filhos, dizendo, meu filho, é isso que tu estás a fazer, essa opção tua é errada. Deus fala assim. O filho vai esbracejar, vai tudo e mais alguma coisa. Chantagens podem acontecer, manipulações podem acontecer em relacionamentos, de casamento, de membresia, com filhos, pode acontecer tudo. O preço a pagar pode ser alto, mas Deus usa homens de convicção. Eu concluo. O reino de Deus estabelece através de comunidades. É pessoas. São pessoas. Pessoas de carne e osso, pessoas com rosto, pessoas com nome, pessoas com história, pessoas com vida. Pessoas que integram, que interagem intencional e sacrificialmente em prol do Evangelho. Em prol do Evangelho na vida uns dos outros e em prol do Evangelho junto dos perdidos. Então, correr a corrida cristã implica obrigatoriamente em nos dedicarmos e trabalharmos uns pelos outros. Foi isso que Jesus fez. Deu a sua vida por nós. Deu toda a sua vida na cruz. Precisamos responder a esse sacrifício. Recebendo esse sacrifício. Se tu nunca recebeste esse sacrifício, Jesus recebe-o hoje por perdão dos teus pecados. Mas acolhemos também esse sacrifício, imitando esse sacrifício, de nos doarmos e nos dedicarmos uns aos outros. É assim que o reino de Jesus avança. Comunidades focadas em pessoas, amando-se intencionalmente, desde os pastores até o último membro que entrou, até ao perdido que está a chegar. É assim que o reino de Jesus avança. Cristo sendo formado em nós e nós contribuindo para a formação de Cristo naqueles que estão à nossa volta. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te pela tua palavra.
Vemos este texto cheio de despedidas, que revelam pessoas que se amam, que revelam pessoas que amam as coisas certas que devem amar, que é o Evangelho. Senhor, ajuda-nos a ser uma comunidade de pessoas que se amam em torno do Evangelho, a partir do Evangelho e em prol do Evangelho e para a glória do Senhor do Evangelho. Perdoa-nos tantas vezes o conforto e o comodismo ao qual permitimos que fiquemos presos. Não interagirmos uns com os outros. Não nos dedicarmos uns aos outros. Em pouco ou nada participarmos da vida uns dos outros. Senhor, perdemos tanta bênção, tanto da tua vida, tanto das tuas correções, das tuas instruções, do teu consolo, ao nos afastarmos e isolarmos de uma vida em comunidade. Senhor, que se um dia algum de nós tiver que partir por algum motivo, que fiquem lágrimas, que fiquem as insistências para não ir embora, pelo motivo de sermos bênção na vida uns dos outros. Queremos ser uma comunidade assim, em torno da palavra, onde nos dedicamos às necessidades materiais uns dos outros, onde procuramos modelar uns aos outros na caminhada de discipulado e onde seguimos, acima de tudo, as convicções reveladas pela tua palavra e iluminadas pelo teu Espírito. É uma igreja assim que tu vais usar. É essa igreja que queremos ser. São esses pastores que queremos ter, Senhor. Abençoa-nos. Senhor, encomendamos-nos como o apóstolo Paulo orou. Encomendamos a nós, as nossas vidas, as nossas almas, encomendamos a nossa igreja à tua graça, à tua palavra, para que tu edifiques. Edifica-nos, Senhor, te pedimos. Te peço isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos tomar a ceia. E a ceia é exatamente isto. Ceia é a comunidade. Ok? E ceia é nós uns com os outros, porque nós vimos